Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aqui no nosso estudo do livro da Catherine Ponder, essa segunda parte então desse livro fantástico, esse livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que são leis que ela passa aqui pra gente em forma de decretos, ela vai explicando de uma forma assim bem detalhada e bem fácil de compreensão como é que a gente pode então estar criando, alimentando o pensamento próspero no nosso mental. Como é que a gente pode ser o guardião da nossa mente, como é que nós possamos ficar ali no comando, observando apenas, sem nos identificarmos com o pensamento, mas sim deixando ele passar. A gente viu em um vídeo anterior uma pessoa que dizia que tentar acalmar, tentar parar a mente, tentar ficar com a mente livre de pensamento é como tentar enterrar a sombra. E pelo menos para minha mente eu acredito que isso seja realidade. Mas na verdade o segredo é não se identificar com o pensamento, ou seja, não acompanhá-lo. Então, sabendo disso, a gente pode então estar aí usando essa dica para sermos os observadores conscientes da nossa mente. O pensamento negativo chega, a gente só observa, não se identifica, não pega na mão dele, não o acompanha, ele vai embora. Porque também a gente viu aí no vídeo passado que é como um convidado em uma festa. Se ninguém conversa com ele, ele não é bem aceito, ele vai embora. Ele não vai ficar onde ele gosta de ficar, onde as pessoas vêm atrás dele. É assim que o pensamento negativo gosta de viver. Então, ela diz que se a gente conseguir esse estado mental, a gente pode transformar a nossa vida de um estado de escassez e falta para uma vida de abundância plena em todos os setores, pois há pó de ouro no ar, para mim, para você, para todos. E se a gente fizer isso, ficar no pensamento próspero de forma deliberada e decidida, a gente pode assimilar esse pó de ouro. E a partir de agora, então, todos nós podemos começar a experienciar o resultado dourado, os resultados dourados dessa nossa prática de estar fomentando, alimentando pensamentos prósperos, e assim a gente pode a partir de agora fazer tudo e todos prosperar, e tudo e todos podem nos fazer prosperar também, né? Que a gente entra então aí nesse modo, nessa egrégora prosperidade para tudo e para todos. E no vídeo anterior, então, ela estava falando do poder da intuição para que possamos acessar essas ideias grandiosas que Deus tem aí para a gente e assim dessa forma criar grandes coisas e dessa forma alcançar a prosperidade, a abundância plena. Continuando então nesse mesmo tema, a intuição de um homem de negócios disse não. Um executivo me contou como a intuição dele disse não quando ele não foi capaz de captar a orientação interna. Ele queria fazer uma viagem de férias muito cara e não tinha dinheiro, embora pudesse arranjar um empréstimo. O desejo de fazer a viagem era tão forte que ele sentia a necessidade de indicações externas definitivas, mesmo contra o melhor julgamento dele. Certa manhã esse desejo era tão forte, apesar da dívida que as férias envolveriam, que ele resolveu decidir a questão de qualquer jeito. Decretou que queria saber o que fazer ainda naquele dia. Então, tentou me telefonar várias vezes para pedir orações de orientação sem conseguir falar comigo. Ao meio-dia, ele decretou que se não conseguisse falar comigo até às 17 horas, em ponto, iria considerar esse fato uma indicação definitiva de que a resposta era não. Fiquei livre às 17h15 e então liguei para ele. No entanto, o prazo final era 17 horas. Consequentemente, ele tomou o fato de eu ligar depois do prazo como uma indicação definitiva de que não deveria emprestar dinheiro para a cara viagem. Em vez disso, ficou em casa, tranquilo, descansando e fez muitas coisas de lazer que o horário de trabalho que ele tomava à tarde e à noite normalmente não permitia. Ele tinha recebido a sua resposta, um não. E logo percebeu que isso é para o mais alto bem dele. Mais tarde percebeu que o intenso desejo anterior de fazer a viagem não tinha sido uma intuição profunda, mas algo vindo de uma qualidade mais superficial da vontade humana, simplesmente querendo se manifestar. Peça orientação direta sobre tudo.
O médico afirmou que nunca trata um paciente até que tenha recebido uma orientação intuitiva sobre o que fazer. Enquanto estiverem indecisos sobre o problema do paciente ou incertos sobre o diagnóstico, ele não faz nada além de conversar e examinar o paciente. Descobriu que às vezes é preciso que um paciente venha a várias consultas até que ele tenha certeza de qual é o tratamento adequado. Como tem um consultório grande e bem-sucedido, comprovou o sucesso do poder da intuição. Com frequência, descubro que, quando peço conhecimento ou orientação diretos, alguém que não tem meios de saber que tenho aquela necessidade vai telefonar, escrever ou marcar um encontro para me dizer exatamente o que eu preciso saber. Resolva seus problemas de forma intuitiva. Quando aparecer um problema pessoal ou profissional em sua vida, não o carregue por aí, cuidando dele ou demorando para se livrar dele. Em vez disso, peça orientação direta sobre a questão e observe que suas intuições interna e externa têm a dizer. Comece agora a desenvolver sua intuição. Se agir com fé nas sugestões intuitivas internas e externas, você nunca se adiantará nem chegará atrasado e nada sairá errado. Gente, isso não é o máximo? Meu Deus, olha, poder estar sendo guiado, e que coisa incrível, né? Que na verdade a gente está sendo guiado, é só quando a gente esquece isso e entope toda essa guidância com pensamento negativo, com um monte de coisa no nosso mental que a gente não recebe, né, gente? Olha do que a gente abre mão por deixar o nosso mental solto, né, à deriva. Não se perturbe caso as coisas pareçam dar errado, mesmo depois de você começar a seguir suas fortes intuições. Afirme que a intuição divina está produzindo o resultado perfeito e o bem aparecerá. Às vezes as coisas parecem erradas, quando na verdade estão sendo arranjadas para uma conclusão correta. Emerson percebeu o poder espiritual da intuição quando previu nos ensaios dele: estamos passando para um novo mundo. O espírito será entronizado no coração do homem. Então virá a filosofia do insight, que a partir daí transformará o espírito em poder prático. O insight é outro nome para a intuição, a partir da qual o poder do espírito pode ser transformado em poder prático, levando a resultados igualmente práticos. A gente pode chamar isso também de a ficha caindo, né? Tive um insight, a ficha caiu, entendi, eureka! O seu segundo poder excepcional é a imaginação criativa. Salomão, certa vez, estava descrevendo o poder da imaginação criativa quando declarou: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Você pode usar o poder excepcional da imaginação criativa de maneiras bastante interessantes. Individualmente, você pode desenvolver uma maneira simples, porém agradável, sua imaginação criativa. Você pode desenvolver de uma maneira simples, porém agradável, sua imaginação criativa como um poder para a prosperidade. Todos nós desejamos obter controle espiritual dos eventos vindouros, fazendo planos de prosperidade. Toda noite, antes de se recolher, pense nos planos do dia seguinte. Isso ela vem dizendo desde o início, né, gente? Planejamento, ela diz que ela faz isso de manhã e à noite, né? Para liberar o poder da imaginação criativa, sugiro que você use a seguinte técnica. Em vez de se preocupar com os eventos dos próximos dias ou de ficar remoendo algum aspecto problemático deles, traga à sua mente tudo o que sabe sobre tais eventos. Inicie suas atividades matinais organizando mentalmente os eventos do dia inteiro, como você gostaria que eles acontecessem. Cada vez que brotar em seus pensamentos alguma possibilidade infeliz, assuma o controle afirmando: eu abençoo você com o bem do Deus Todo-Poderoso.
O bem de Deus está agora retomando o controle e está tudo bem. Acentue os eventos positivos que você quer vivenciar neste dia e assuma o controle de tudo, afirmando o controle do bem divino na situação. Para todas as atividades do dia, afirme: eu agradeço pelo proceder divinamente satisfatório e pelos resultados divinamente satisfatórios. Depois disso, descarte a questão problemática da sua mente. Ou seja, depois disso chega a parte difícil, que é o soltar. Aquele velho soltar que o professor Hélio Couto fala tanto e que aquela mulher lá que estava pegando fogo do lado de fora da casa dela mostrou como que é. Tá pegando fogo, não parece que vai chegar aqui, mas eu vou soltar na mão de Deus e vou dormir. Gente, depois que eu li isso, agora eu estou pedindo sempre que eu tenha essa segurança, essa confiança, que eu desenvolva isso, que ainda não está desenvolvido nessa situação. Não creio que eu faria dessa forma, mas então estou pedindo isso. Assim, você usa a imaginação criativa para afetar o resultado de cada situação. Circunstâncias, situações, pessoas, todos os envolvidos, tudo irá gravitar na direção de uma conclusão perfeita e próspera. Esse é um método poderoso para fazer que a mente traga o bem, expandindo sua vida em questões familiares, de negócios, sociais e espirituais. Desculpem aqui, expandindo sua vida em questões familiares, de negócios, sociais e espirituais, ou seja, em todos os setores. A imaginação criativa pode dissolver lembranças infelizes. Você também pode usar a sua imaginação criativa para dissolver recordações infelizes, fracassos nos negócios, desarmonia nos relacionamentos e outras experiências do passado. No reino da inteligência divina não há passado, presente ou futuro. O elemento tempo não existe. O Deus ele explica isso assim detalhadamente no livro do Neil Walsh, Conversando com Deus, mas confesso para vocês que eu não entendi. Eu vou ler mais uma vez, aí quando eu entender, quer dizer, vocês já devem ter entendido, aí eu conto para quem não entendeu ainda, assim como eu, que no reino da inteligência divina não há passado, presente ou futuro. A gente já sabe que isso é só aqui na terceira dimensão, mas eu não consigo ainda captar como é possível isso, né? Que se não há passado, presente e futuro, então tudo está acontecendo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tudo não está acontecendo. Enfim, como você vive, se move e existe em meio a esta imensa inteligência, pode obter o domínio sobre seu passado e seu presente e seu futuro. Assim pode trazer à mente os elementos de qualquer situação do passado que queira dissolver e extirpar para sempre. Gente, isso é fantástico entender isso, porque a gente ganha poder de super-homem. Vocês lembram daquele filme, um filme de séculos atrás aí do Superman, quando ele ainda era aquele cara que ficou tetraplégico depois, não esqueci o nome dele agora, que ele quis voltar porque a namorada dele morreu, então ele fez a volta de novo no globo terrestre várias vezes, assim, super rápido, e conseguiu voltar e mudar ali o passado. Mas aqui ela está dizendo que a gente pode trazer à mente os elementos de qualquer situação do passado. Eu já ouvi isso, que se a gente se colocar novamente ali naquela situação e imaginar um enredo diferente no final, que isso pode trazer, pelo menos ela mesma nesse livro ela diz, já traz um alívio naquela sensação quando esse passado volta, quando isso volta de novo com aquela ruminação, já não vem com um gosto tão ruim. Mas eu confesso que ainda não consegui, não. Você deve pensar no tempo, no espaço e nas pessoas envolvidas. Então deve rever mentalmente os elementos da situação, afirmando, olha que ótimo, agora ela trouxe uma afirmação. Eu abençoo você com o bem todo-poderoso de Deus. Deve refazer a experiência em sua mente, vendo-a como desejava que tivesse acontecido. Quando você constrói algo positivo sobre uma memória desagradável, o padrão negativo é dissolvido pelo pensamento positivo e amoroso que você está colocando no lugar.
Olha, gente, não esquece isso aqui, ó. Eu abençoo você com o bem todo-poderoso de Deus, aquele evento, aquela pessoa com que você teve um desentendimento no passado, aquilo, diz essa frase, e aí ela diz que o padrão negativo é dissolvido com isso. Declare para a memória retrabalhada e para tudo que se refere a ela, seja no plano terrestre ou não. Eu abençoo você pela bondade de Deus que está atuando em mim e por mim. Eu reclamo para mim e para você que o bem onipotente de Deus, esteja presente nesta experiência. Eu reclamo para mim e para você que o bem onipotente de Deus esteja presente nesta experiência. Todo o resto é agora permanentemente dissolvido. Se emoções negativas e sentimentos profundamente enraizados tentarem explodir, afirme, sejam dissolvidos agora e para sempre. E aqui eu lembro aquela dica que ela mesma deu, e aí em algum capítulo anterior, quando ela dá o exemplo de Jesus Cristo, quando disse para Lázaro, quando ressuscitou Lázaro, ele disse: Lázaro, levanta e anda, né? Mas ele disse enfaticamente, com firmeza. Então aqui, se emoções negativas e sentimentos profundamente enraizados tentarem explodir, afirme, sejam dissolvidos agora e para sempre, acredito que com firmeza. Com esse método, você pode liberar sua mente das lembranças negativas que vêm estorvando e abarrotando sua mente, talvez durante anos. Em seguida, se sentirá mais livre, mais aliviado do que nunca. Logo, ideias novas, ricas e prósperas começarão a preencher o espaço antes ocupado pelas lembranças negativas. Sua imaginação negativa pode, dessa maneira, revelar um novo bem para você. Outros podem se juntar a você. Muitas pessoas prosperaram por meio de coordenação de grupos e do intercâmbio de ideias. Olha, gente, ó, uma dica aqui pra gente, ó, coordenação de grupos e de intercâmbio de ideias. União não faz só açúcar. Quando duas pessoas começam a pensar de modo harmonioso em um mesmo objetivo, há um poder mental dobrado em funcionamento. Então, essa energia aumentada é liberada sobre o objetivo. Jesus estava falando desse poder quando disse: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Tá vendo, gente, como foi legal eu ter tido essa intuição de estar lendo esse livro com vocês? Somos pelo menos mais do que 2, olha aqui, então quer dizer que Jesus Cristo está com a gente para nos ajudar a superar as nossas limitações, as nossas fraquezas e conseguir colocar então aí em prática o nosso esse movimento de pensamento próspero que ela está dizendo no nosso mental para alcançar todas as benesses que estão aí para a gente, né? Ó, continua aí, hein? Qualquer membro confiável de sua família ou amigo é o bastante. O único requisito para a liberação do poder espiritual é que a pessoa esteja em completa harmonia com você e que ele ou ela não discuta seu problema ou ideia com outras pessoas. Na verdade, silêncio e confiança são sua força em tais circunstâncias. Aqui então não é exatamente como eu estava pensando, é alguém com quem você deve estar então confiando, ou com quem você deve estar então aí comunhando isso que você, essa coisa que você quer, esse problema, essa ideia que você quer desenvolver ou que você quer dissipar. Então nesse caso você tem que encontrar uma pessoa aí da sua confiança para estar fazendo isso junto. E aí, mas isso não impede que tá lendo aqui o livro junto, tá aqui nessa energia junta, isso também vai dar força. Diga à pessoa em quem você confia qualquer coisa que tenha em mente. Desabafe solicitando as ideias e ajuda na oração. Muitas vezes apenas discutir a situação com alguém já é suficiente para refrescar as ideias. Novas perspectivas são geradas e resultados corretos não tardam a aparecer.
Quando duas mentes são unidas e direcionadas a um único propósito, elas parecem sintonizar-se a um poder maior, repleto de ideias mais elevadas e de inteligência onipotente, revelando então a maneira correta de proceder. Como mencionado em meu livro As Leis Dinâmicas da Oração, tenho usado esse método com muito sucesso durante várias décadas com meus parceiros de oração. Entre os que me auxiliaram ao longo dos anos estão uma empregada doméstica, uma magnata e várias donas de casa. Que diferença a ajuda deles fez em minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Supere a depressão com a imaginação criativa. Quando estiver se sentindo deprimido, desanimado, com a impressão de que não pode seguir em frente, é hora de usar a abordagem da imaginação criativa. Converse com alguém com quem você possa desabafar. Permita que ele ou ela o ajude a conseguir um ponto de vista novo, fresco e elevado. Em tais ocasiões, outras pessoas podem reconstruir sua autoconfiança quando você parece incapaz de fazê-lo sozinho. Olha aí, gente, isso aqui é tão importante. Isso, quando a pessoa está se sentindo deprimida e desanimada, se ela não conversa com alguém, se ela não se abre, ela pode afundar mais nisso aí e, meu Deus, pode, infelizmente, é assim, isso é triste. Quando você, nesse vídeo que eu vi da professora Lucilena também, ela disse que é muito importante ensinar as crianças também a isso, a que quando, por exemplo, ela cai, ela rala o joelho, que ela vai correndo chamar a mamãe, buscar o papai ou a professora ou alguém com que ela estiver perto para passar um remedinho, para dar um beijinho, para ajudá-la a suportar aquela dor. Então é a mesma coisa quando ela estiver sentindo uma dorzinha ali no coração, ela tem que procurar também com quem desabafar. Quando a gente quer ser muito forte, a gente não quer dividir com ninguém, sozinho a gente não suporta, gente. É por isso, senão a gente estava num planeta sozinho. Seríamos Robinson Crusoe. Não, nós somos todos ligados e a gente sempre tem alguém que pode te ouvir, sim. E às vezes só de ouvir um ombro mesmo, amigo, pode mudar tudo. Você pode conseguir ver a coisa por um outro prisma. Você que por acaso está vendo esse vídeo e está deprimido, procura alguém, conversa com alguém. Busca ouvir alguém e não fica sozinho. É possível encontrar ajuda. E tem mesmo ajuda, anônima, que eu não sei se ainda existe. No meu tempo tinha o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que você liga e tem uma pessoa do outro lado. Meu Deus, sempre tem alguém. Não fica sozinho, não vá para o fundo do poço. A vida, ela parece ser difícil, ser dura, mas é só uma lapidação para depois a gente brilhar com todo o brilho que a gente tem, que tá embaixo de uma camada, de uma pedra bruta. Para se tornar um diamante brilhante, a gente tem que ser lapidado, mas não até pode doer um pouco, mas não mata. Lembro-me de uma vez, vários anos atrás, quando uma colega de trabalho me repreendeu. Ela disse que eu era um fracasso total, que não iria durar, que não tinha o que era preciso para fazer sucesso e que estava fora de moda. Essas palavras foram um grande choque para mim, pois antes essa mesma colega tinha me encorajado em todas as minhas iniciativas. Se eu não conhecesse o método da imaginação criativa, eu poderia ter desistido. Porém, lembrei que com a ajuda de uma única pessoa eu poderia virar a mesa e neutralizar todos os pensamentos negativos que me tinham sido dirigidos. Aflita, contei todos os detalhes do que tinha acontecido a um amigo confiável, que então reverteu cada negatividade que ela havia me falado, declarando: "Você sabe que não é um fracasso, foi vitoriosa muitas vezes e continuará a ser bem-sucedida. Você sabe que tem o que é preciso e, acima de tudo, sabe que não está fora de moda. Não, você está indo rumo às estrelas." Então, esse amigo me explicou que as declarações negativas sobre mim eram completamente insignificantes. Minha reação a elas era tudo o que importava. Com a ajuda compreensiva do meu amigo, pude reconquistar minha autoconfiança.
Na verdade, a única coisa que ficou em minha memória de tudo isso foi a declaração alegre e positiva: você está indo rumo às estrelas. Eu passei a afirmar essa declaração com bastante frequência. Olha que declaraçãozinha! Gente, aqui eu lembro uma coisa que o Leandro Carnal disse. Na verdade, é tudo como a gente reage. Ele disse, por exemplo, se alguém diz a ele: ô, seu careca, você é careca, ele diz: ah, você enxerga bem. Mas se alguém o chama de filho de filho ele olha, ele pensa na mãe dele, ele dá uma olhada, ele conhece a mãe dele, ele sabe, ele é ou não é, mas isso não muda o que ele é. Mas tudo passa pela reação, não é o que a pessoa fala para você, é como você reage que faz a diferença. Use a imaginação criativa no nível familiar. Nos últimos tempos, temos ouvido falar da técnica de brainstorming, que nada mais é que uma maneira expandida da técnica da imaginação criativa. As pessoas se sentam juntas, discutem uma questão, combinam as ideias e descobrem, enfim, que o objetivo já está realizado, geralmente com resultados surpreendentes. Uma mulher relatou que a empresa do marido fez excelente uso dessa prática. Eles apresentavam um objetivo ou plano, então deixavam os São Tomé do grupo dizerem por que aquilo não poderia ser concretizado. Depois que todos haviam limpado as mentes dos pensamentos negativos sobre a questão, o líder do grupo declarava: agora sabemos como e por que não podemos atingir esse objetivo, mas esse não é o nosso propósito. O nosso propósito aqui é alcançar o nosso objetivo. Em seguida, pedia sugestões para a concretização do objetivo, construindo um plano a partir delas. E eu já ouvi também nas aulas da Maia Andrade que às vezes para a gente saber o que a gente quer, para a gente alcançar o que a gente quer, a gente está vivendo, a gente tem que ver aquilo que a gente não quer. A gente está vivendo aquilo que a gente não quer, porque aí a gente sabe, isso eu não quero. Então a gente vai buscar acessar aquilo que a gente quer. Pelo menos foi isso que eu entendi. E aqui o brainstorm é como se fosse uma tempestade cerebral. Um modo fantástico de liberar o poder espiritual da imaginação criativa em seu grupo familiar é reunir a família toda, para que todos cheguem a um acordo a respeito de questões comuns. Muitas vezes os pais lutam muito para prover luxos para os filhos, contudo, se fizessem as crianças se unirem a eles na concretização desses desejos, os resultados viriam mais facilmente do que se continuassem lutando sozinhos. Uma família que eu conheço fazia isso. Eles pediam a cada filho que escrevesse uma lista de desejos. Pediam também que relacionassem desejos que a família inteira queria ver realizado. O poder reunido na sintonia familiar sobre os objetivos tem produzido resultados mais que satisfatórios. Os seus poderes geniais respondem à harmonia. Onde existe um propósito comum, também existe um grande poder de realização, desde que você esteja sintonizado com pessoas que concordem com seu objetivo. Esse processo permite que você sintonize seus poderes e ideias mais elevados para transformar qualquer objetivo em resultado. Apenas pensar desse jeito fará que o objetivo revele seu próprio método de concretização, porém, você deve insistir em lhe dar sua atenção. Em uma empresa ou em uma situação de grupo, a harmonia, a sintonia e o objetivo comum são de importância vital na liberação da imaginação criativa como um poder espiritual. Se apenas uma das pessoas que trabalha com você não se harmonizar com seu objetivo, essa pessoa pode encher o ar de pensamentos de dúvida, medo e antagonismo, de maneira que a atmosfera negativa interrompa o fluxo de imaginação criativa. Do ponto de vista corporativo, você deve escolher com cuidado os seus associados, a fim de liberar esse poder espiritual.
Olha aí a força que a egrégora tem, olha gente, a força que é estar unido no mesmo objetivo, na mesma sintonia daquilo que a gente quer. Se tiver gente com dúvida, se tiver gente com medo e antagonismo, aí já é barreira, né? Seus dois poderes geniais, a intuição e a imaginação criativa, respondem melhor a mentes harmoniosas. Seus poderes excepcionais são delicados e vêm à tona somente em condições mentais e atmosferas receptivas. Então, aquela coisa de pedir então para tá encontrando aquelas pessoas que vão nos ajudar, né, na nossa caminhada, e que a gente possa então estar encontrando os nossos companheiros de jornada, aqueles que vibram na mesma sintonia que a gente, né? O silêncio é necessário. Tanto a intuição quanto a imaginação criativa funcionam melhor em períodos de silêncio e isolamento, especialmente quando você estiver relaxado e descansando. Descobri que elas, muitas vezes, me fornecem as melhores ideias e orientações pouco antes de eu me recolher à noite. Certa vez eu estava sentada tranquilamente em casa, em estado mental relaxado, depois de um dia atarefado. Meu filho tinha se recolhido e era uma hora tranquila. De repente percebi que havia uma questão financeira que exigia minha atenção, mas não tinha certeza do que fazer a respeito. Então eu tinha mantido esse problema em banho-maria na minha mente. Agora ele surgia e percebi que eu tinha de decidir em poucos dias o que fazer com ele. Então perguntei: intuição divina, qual é a verdade a respeito dessa questão financeira? Como eu devo lidar com ela? Em instantes, uma série de ideias pululou em minha mente, trazendo uma instrução detalhada de como proceder. Não pareciam maneiras racionais de se lidar com a questão, mas mesmo assim, no dia seguinte, segui minhas intuições. Os passos se revelaram de forma objetiva, produzindo então um resultado perfeito. Nunca subestime o poder da quietude. Em períodos tranquilos, reflexivos, pacíficos, quando a mente está relaxada e de algum modo ociosa, os poderes interiores são mais capazes de conseguir sua atenção e liberar o verdadeiro gênio dentro de você. Isso eu já vi também esse chamado de entrar em ponto zero, né? Quando a gente consegue ficar ali também na meditação. Colocar a mente ali no modo tranquila, observador consciente que deixa o pensamento passar. E nem que seja, deixa passar para poder identificar o que é intuição, o que é pensamento externo. Pessoas que correm para lá e para cá o tempo todo e que nunca têm período de reflexão tranquila, quieta e pacífica, frequentemente trabalham duro demais. Se ouvissem mais as orientações interiores delas, receberiam ideias ricas, novas e inteligentes que poderiam facilitar a vida delas, tornando-as mais ricas. Há pouco tempo, um executivo contou-me os maravilhosos resultados que conseguiu fazendo isso. Ele ia se aposentar da empresa, mesmo que ainda não se sentisse pronto para a cadeira de balanço. Começou então a afirmar que um trabalho divinamente satisfatório iria aparecer. Como ele não conhecia ninguém que podia fazer esse trabalho surgir, não fez contato algum. Em vez disso, começou a passar muito tempo no escritório pensando: inteligência divina, qual é a verdade sobre o lugar certo para eu trabalhar? E acredito que aqui a gente pode adaptar também, né? Você que está querendo mudar de casa também. Inteligência divina, qual é a verdade sobre o lugar certo para eu morar? Você que não sabe ainda que curso vai seguir agora. Inteligência divina, qual a verdade sobre o curso perfeito, o curso certo para eu seguir, para eu me matricular? E assim por diante, né? Um dia depois de voltar da reunião do Clube Rotary, sentou-se calmamente, sabendo mais uma vez que havia uma solução divina para a situação dele, que havia um trabalho novo, perfeito para ele e que a verdade sobre isso lhe seria revelada. Nesse momento, o assistente dele entrou para dizer que alguém tinha telefonado durante o almoço e que ele deveria retornar a ligação. O telefonema era uma oferta de um emprego similar em outra companhia, em outro estado. Em uma semana, ele recebeu por carta uma proposta semelhante de outra empresa.
Como essas duas empresas conseguiram o nome dele, ele ainda não sabia. Não havia mencionado o desejo de continuar trabalhando para ninguém. Em pouco tempo, pediu demissão do emprego, vendeu a casa e fez a mudança para o outro trabalho, que apresentava uma prosperidade ilimitada em outro estado. Poderes excepcionais desenvolvem a autoconfiança. Você sentirá e irradiará maior autoconfiança sobre seu passado, presente e futuro quando desenvolver a sua intuição e sua imaginação criativa. Recapitulando, desenvolva a sua intuição interior com os guias do sim e do não, observando seus sentimentos íntimos, suas intuições e suas ideias. Desenvolva sua intuição externa, observando os eventos, as situações e as declarações enfáticas que atraírem sua atenção, depois de pedir à intuição divina que indique o caminho. Desenvolva sua imaginação criativa, imaginando o seu bem, revendo mentalmente seu passado, presente e futuro. Converse com alguém em quem você confia e que concorde com os resultados que você deseja. Forme um grupo de imaginação criativa, chegando com harmonia a um acordo sobre os resultados desejados. O grupo pode ser ligado ao trabalho ou formado por membros da sua família ou por amigos confiáveis. Com essas maneiras simples, você desenvolverá, entrará em contato e liberará seus poderes excepcionais para a prosperidade. Nunca subestime seus poderes geniais. Eles querem trabalhar para você, trazendo-lhe maior felicidade, sucesso e confiança em sua própria capacidade de receber orientação para cada passo da sua vida. Por que não deixá-los fazer isso? Com essa finalidade, declare: eu dou graças porque meus poderes excepcionais de intuição e de imaginação criativa agora são liberados. E porque com isso cumpro o meu destino divino com alegria. E é dessa forma então que ela resume esse capítulo, que ela falou de intuição, de imaginação criativa, tudo isso que compõe esse pacote que nos leva a alcançar essa prosperidade plena, que nos leva a conseguir então estar aí alimentando pensamentos prósperos, que é, como ela disse, as leis dinâmicas da prosperidade. Isso então que é essa segunda parte do livro, onde ela traz mais instruções aí que, como ela disse, colocadas em prática, podem transformar então a nossa vida, podem fazer com que a gente passe então a viver aquela vida que o nosso eu mais feliz, realizado e grato já está desfrutando e que está pronta para nós, está aí no nosso vórtice, está pronta, basta então a gente entrar na sintonia, entrar na vibração e entrar na ressonância para então receber essa vida plena que Deus está sonhando para a gente, né? E é com esse objetivo que a gente está continuando essa segunda parte do livro, e eu espero realmente que até no final, não só a gente já está na caminhada, já vai colhendo os frutos, não é que dizer que vai só chegar lá na frente para encontrar o pote de ouro, não. Aí até chegar lá, que quando chegar realmente a gente já tem alcançado essa vida plena e próspera. Gente, eu tô detectando a diferença assim, ainda não tão grandiosas, gritantes, mas já está acontecendo coisa assim, já estão caindo fichas assim, e até o final eu espero para mim e para vocês que a gente tenha alcançado muitos resultados maiores ainda, que vocês possam então estar compartilhando comigo, para que eu possa ficar feliz também por vocês, tá bom? Então eu agradeço por vocês terem vindo comigo em mais esse vídeo, e não acabou ainda não, ainda tem pó de ouro no ar, tá bom? Por isso eu espero vocês para o próximo. Muito obrigada, tchau!